Fala rapaziada, muito bom dia pra você, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas eu vim aqui para trazer mais um pré-jogo aqui pro nosso canal Papo Nordestino. Me chamo Eduardo, também conhecido como Juvenil, prefira você como quiser chamar, tá certo? E pessoal, vou tá falando do jogo do pré-jogo de hoje, tá certo? Entre Fortaleza e Estudiantes. O jogo vai acontecer às 9h30 da noite lá na Arena Castelão. A expectativa é de casa cheia e a obrigação, logicamente, também é de casa cheia. Porque é aquela história, irmão. Tu tá jogando em casa, um mata-mata, a tua obrigação é lotar, cara. Lotar a tua casa para tu poder ter vantagem sobre o teu adversário. Principalmente tendo em vista o adversário hoje do Fortaleza, que é o Estudiantes. Vou estar falando minha opinião, vou estar falando sobre tudo isso aí. E tem outra situação, viu? Tem também a situação do Thiago Galhardo, isso mesmo, Thiago Galhardo, aquele que jogou no Ceará, foi para o Internacional, passou pelo Celta de Vigo, estava recentemente lá, fechou aí um empréstimo com a equipe do Fortaleza e tem pré-contrato para 2023, deixando 30% com o Inter e ficando com 70% do jogador. Então, olha que situação. Vou estar dando minha opinião já sobre isso aí também, beleza? Então vamos embora, rapaziada, tá falando aí das equipes e também tá falando de toda a situação. Vamos embora. Pessoal, o Estudiantes passou por um grupo difícil, tá? Vélez, Bragantino e Nacional são equipes chatas. O Estudiantes foi uma equipe que passou em primeiro no grupo deles. Porém, o Fortaleza não fica para trás, porque o Fortaleza passou num grupo com Alianza Lima, River Plate e Colo-Colo. Então, assim, não tem um que tenha desvantagem sobre o outro, assim. Teoricamente, tá no equilíbrio. Tá? Porque meio que, tipo, o Fortaleza tá jogando a primeira Libertadores agora. Então, a gente já sabe que, por exemplo, não dava para pegar um primeiro lugar do River Plate, né, irmão? Que já é um time mais cascudo. Querendo ou não, tem mais time do que o Fortaleza. Já enfrentou o Fortaleza, empatou uma, ganhou outra. Entende? Mas o Fortaleza conseguiu sobressair durante grande parte do momento. Chegou até a ficar na quarta colocação, mas se recuperou no campeonato e acabou avançando para as oitavas de finais na segunda colocação. Estudiantes, como eu já falei, passou em primeiro e a regra da Libertadores é primeiro pega o segundo. Então dessa forma fica. Beleza? Vamos embora. Tá começando falando aí da equipe do Pablo Vojvoda, né? Que é um grande técnico, muito clamado pela torcida do Fortaleza. E eu vou estar falando de pendurados e de quem tá fora, né? Bem, vamos lá, pessoal. Esse primeiro jogo das oitavas, na casa do Fortaleza, que não é a casa do Fortaleza, né? O Castelão é do Ceará. Mas eu digo assim, no sentido teórico. Eles vão ter essa vantagem da torcida, tá certo? E também tem a questão dos pendurados. Os pendurados, pessoal, não tem pendurado para esse jogo. Por quê? Porque zera, né? A fase de grupos é a fase, entendeu? Que se você tivesse, por exemplo, um jogador amarelado ali e tal, tanto fazia, entendeu? Porque quando você avança para uma fase de eliminatória, você está numa fase de grupo e avança para eliminatória, geralmente os seus cartões zeram. Então, assim, você meio que não tem mais suspensão, zeram os cartões, beleza? Então, é isso aí. Então, eu já falo isso já adiantando para os dois lados, tá certo? Quem tá fora do Fortaleza é o Ting e o Robson, que estão no DM, tá certo? E não devem sequer ser relacionados para essa partida, beleza? Então é isso aí, desfalques importantes para a equipe do Fortaleza, o Tinga e o Robson. Robson, na minha opinião, um dos melhores atacantes no ano na equipe do Fortaleza. Então fica assim a situação, beleza? Qual é o provável time do Fortaleza, Eduardo? Bem, vamos embora. O Fortaleza deve entrar naquele 3-5-2 básico que todo mundo já conhece, que viram 3-2-3-2, né? Ou como você prefira chamar, 3-5-2. Vamos começar pelo goleiro Marcelo Boeck, que se mostrou eficiente quando foi exigido, tá certo? O trio de zaga, Tite, Marcelo Benevenuto e Ceballos, tá certo? A dupla de volantes, José Wellison e Felipe. Na ala direita, o Iago Pikachu, destaque do Fortaleza. Na esquerda, o Juninho Capixaba. No meio, Lucas Lima. No canto esquerdo, Moisés e flutuando. E o Silvio Romero, acho que centralizando mais, né? Mas os dois tentando fazer uma flutuação ali e tudo mais, tá certo? Nas costas do zagueiro e tudo certo. Bem, galera, o Fortaleza, ele tem um time bacana. Tem seus jogadores bons, pô, o Moisés é bom de bola, o Iago Pikachu é bom de bola, o Zé Wellison também é bacana, Silvio Romero é um jogador que, querendo ou não, agrega, tá certo? Então, assim, o Juninho Capixaba também constantemente ajuda, Marcelo Benevenuto chega bem lá na frente, o Boeck é um bom goleiro. Então, assim, cara, o Fortaleza, na realidade, ele é capaz de chegar lá e fazer uma coisinha contra o Estudiante. Meu palpite eu vou dar depois, tá certo? Mas eu já adianto, o Fortaleza tem uma boa equipe e disputa. Beleza? Vamos lá. E a equipe do Estudiantes, rapaziada, conta com o destaque Mauro Bocelli, tá? Vale salientar que esteve no Corinthians em 2019 e 2020, tá certo? E esse ano ele já marcou 13 gols em 24 jogos e deu 3 assistências. Então, olho no Mauro Bocelli, tá certo? Ele é o atacante da equipe. Vamos lá. O provável time deles é o Andujar,
no gol. Godoy, Rogério Nogueira, tá certo? E o Márcio. Zucchi, Rodrigues e Castro, Pellegrini, Orozco e Bozelli. Basicamente é isso aí, a provável escalação do Estudiantes, que tem como destaque, como eu já falei, o Bozelli. A equipe de arbitragem é o Andrés Mantonti, do Uruguai, tá certo? O assistente 1 é o Nicolas Taran, também do Uruguai. O assistente 2 é o Martin Sop, também do Uruguai. E o VAR é o Nicolas Galho, da Colômbia, beleza? Então é isso aí, rapaziada. A arbitragem de fora, é óbvio, não pode ser nem da Argentina e muito menos do Brasil. Então tá certinho aí tudo pra vocês, tá certo? Outra situação que eu vou estar falando aqui com vocês é a questão do Thiago Galhardo, tá certo? Bem, galera, Thiago Galhardo ele fechou com a equipe do Fortaleza, tá certo? O Fortaleza que, bem, é o rival do Ceará e querendo ou não, meio que o Galhardo ele surgiu lá, recentemente tirou foto com o presidente lá, com camisa do Celta de Vigo e tudo mais, toda aquela questão. Ele disse que não queria, na realidade, ter voltado, né? Porque, aliás, quando o cara tá lá na Espanha, jogando no Celta de Vigo, primeira divisão, cara, o que é que ele vai querer vir fazer aqui, entende? Tipo, muda a situação, a vida, a temperatura, tudo, né? E aí ele muda, tá vindo pro Nordeste novamente, dessa vez jogar pelo Fortaleza. Já jogou pelo Ceará, você torcedor cearense, eu falo pra você, tenha calma, o futebol é isso, o futebol é profissionalismo. Eu falo isso pelo exemplo do próprio Carlinhos Bala, que foi campeão pela Copa do Brasil no esporte, jogou no Santos e jogou no Náutico. Nem por isso ele é odiado. Então, assim, se ele fez os feitos no seu time, cara, deixa ele ser profissional e fazer feitos em outros. Esqueçam essa questão de rivalidade e tal, porque isso faz parte do futebol, tá certo? E a real é essa. Como é a situação dele, gente? Ele vem por empréstimo do Internacional e tem um pré-contrato firmado até para 2023. Tá certo? Ou seja, ele deve virar jogador de fato do Fortaleza em 2023, tá certo? E aí, cara, 70% dos direitos do jogador fica com o Fortaleza e 30% vai ficar com o Internacional, beleza? Foi o acordo que se firmou. E aí, cara, fica aquela questão. O Thiago Galhardo ele é bom jogador, não tem o que tá falando. Ele é um jogador que agrega, é um jogador bastante esforçado, tá certo? Não deu, eu diria que não deu absurdos no Inter, por exemplo. Ele teve muito mais destaque no Ceará, porque querendo ou não, era uma equipe mais inferior. E querendo ou não, ele tem um futebol bem interessante. E era acima da média naquela época. E eu acho que ele pode se assemelhar em algumas coisas ali, em alguns pontos. Também agora no Fortaleza. Tá certo? Deve ser titular, sim, é óbvio. Assim que abrir a janela que anunciarem. Quer dizer, anunciar já anunciou. Tô colocando em tela para vocês aí o anúncio. O anúncio já é oficial. Mas, irmão, toda aquela questão que o Thiago Galhardo é bom jogador, meu irmão. Então, assim, foi uma boa contratação do Fortaleza. Foi uma boa cartada também. E foi bem inesperado, né? Foi bem inesperado, porque querendo ou não, o Galhardo tava no estado do Ceará vendo jogos um tempo desses. Disse que não queria vir pro exterior de novo, tá certo? O Internacional deu a entender que iria liberar novamente pro interior e acabou liberando pro Fortaleza. Mas enfim, foi desejo do jogador, o jogador já aceitou e já fechou. Não tem muito mais o que tá fazendo. Comenta aí no comentário se você gostou. Eu aprovei pra caramba essa contratação. A respeito do jogo, voltando pro ponto do jogo, pessoal, o Estudiantes eu acho uma equipe complicada de se jogar, tá certo? Como assim? É um time ruim de se enfrentar, gente. Você torcedor do Fortaleza, eu já não vou aliviar não, eu vou ser bem sincero. O time passou em primeiro lugar, num grupo complicadinho, tá certo? Eu já adianto, irmão, o Estudiantes é organizado. O Estudiantes é organizado, vai competir com Fortaleza. E eu até vejo, de certo modo, um dado favoritismo para a equipe do Estudiantes. É uma equipe mais cascuda, não é à toa que tem diversos Libertadores aí também. Então, assim, não é moleza, né? Estudiantes de La Plata é um time que sempre é chato e sabe competir. Sabe jogar competição continental. Querendo ou não, o Fortaleza está chegando agora e já está pegando logo um cascudo, né? E ele não é time besta, né? Porque passou em primeiro lugar ali na fase de grupos. Então a gente já sabe que time besta não é. Porque para passar em primeiro lugar na fase de grupos da Libertadores, você tem que ser um time ou cascudo ou você não é besta. Você é um time que sabe jogar, você é um time que oferece perigo. Então o Fortaleza tem que abrir o olho para essa situação. Ficar de olho no Bocelli, que eu já falei, que é o destaque deles, e no resto do time também. Porque é uma equipe organizada que sabe contra-atacar. Entendeu? O Fortaleza jogando em casa, normalmente ele vai propor o jogo, então deve tomar cuidado com esses espaços que vão ser abertos atrás, certo? Então é isso aí, rapaziada. Basicamente é isso. Falei dos desfalques, falei de pendurado. Transmissão, rapaziada. Transmissão.
Eu vou estar colocando a transmissão aí para vocês estarem acompanhando. Eu acredito que a transmissão hoje é quinta-feira, seja ali pelo Premiere, pelo Sport TV. Então não deve passar em televisão aberta não, por ser quinta-feira na Globo. Mas tem a questão dos sites alternativos, se você quiser assistir também e acompanhar, já é bom demais também. Então é isso aí. Tem canal da Conmebol também, é aquela história, todo aquele rolo. Mas enfim, é isso aí. Valeu. Fortaleza com aquele gostei. Vim aqui, falei da situação do Fortaleza, falei da contratação, falei do pré-jogo. Vai ter pós-jogo mais tarde, sim. Pretendo fazer pós-jogo, então não esquece. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não esqueça de fortalecer com o seu gostei. Beleza? Então é isso aí, até a próxima e tchau.